Senhor, não foi fácil. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Babi. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Bom dia, Rosana. Bom dia, Margarida. Me falaram que o Senhor pode curar. Me falaram que o Senhor pode curar. Vamos ouvir essa canção. Se não for te pedir Passa lá em muito, casa, Jesus. Bom dia, Daiane. Bom dia, Cleusa. Hoje nós vamos estudar Provérbios 26. Vai na minha casa, vem na nossa casa, Senhor, nessa manhã. É o que nós te pedimos, oramos, cantamos, Pai, essa canção como oração. Traz vida para nossa casa, para nossa família. Bom dia, maravilhosa. Mexe na estrutura. Aleluia. A casa é sua. Acabou de ler? Odeio. Entra aí com a gente, então. Fica aí na live para você entrar. Calma aí. Sol. Bom dia, Sol. Tô indo lá. Ele tá indo em direção ao nosso problema. A promessa não morreu. Sim, tranquilo, Dei. Tá comigo. Levanta. Ali tá comigo. Bom dia, Alexandra. Tem vida. Tem vida. Bom dia, Lúcia. Passa lá em casa, Jesus. Bom dia, Lenice, Renata. Passa aqui em casa, Jesus. Passa nas nossas casas, passa na casa de todos que estão entrando aí agora nessa live. Ressuscita, Deus. Ressuscita, Senhor, aquilo que precisa ser ressuscitado. O amor, o perdão, a compaixão. A casa é sua, Senhor. Fique à vontade na nossa casa. Fique à vontade, Deus. Espírito Santo, que o Senhor ache lugar na nossa casa. Assim como o Senhor visitava, chamava Lázaro, seu amigo, o Senhor gostava de ir ali na casa de Maria e de Marta. Que o Senhor tenha prazer em vir à nossa casa. Bom dia, Wesley. Bom dia, Júlia. Bom dia, Lúcia. Que o Senhor tenha prazer. Assim como ele ia lá ver o amigo dele, Lázaro, Maria, Marta. Que a nossa casa seja esse lugar onde ele tenha prazer de estar, onde ele tem prazer de chegar. Bom dia, Jeitinho, Jeitinho da Fé. Passa na nossa casa, envia essas lives para mais pessoas, envia aí o aviãozinho para os grupos que vocês pertencem. Senhor, não foi fácil. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esse dia nas tuas mãos. E esse é o nosso convite. Nessa manhã, passa na nossa casa. Quero te dizer que o Senhor é bem-vindo na minha casa. O Senhor é bem-vindo na minha família. O Senhor é bem-vindo no meu trabalho. Senhor, tudo que eu faço, Tu és bem-vindo. Passa na nossa casa hoje. Passa, senta à mesa conosco. Toma um café com a gente, almoça com a gente. Fica na nossa casa, traz vida, traz vida, traz vida. Traz vida, Jesus, traz vida, Jesus. Traz vida, traz vida. Aleluia.
Ele vai mexer na nossa estrutura para arrumar a nossa casa. Bom dia, Lília. Bom dia, Márcia. Bom dia, Vandira. O Senhor, Ele trabalha na nossa estrutura, na nossa casa, para colocar as coisas em ordem. Tudo aquilo que está fora do lugar, ó Deus, coloca no lugar, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Filho, eu tô indo lá. Em direção ao teu problema. Ele está indo em direção ao nosso problema. Bom dia, Gilson. Bom dia, Marina. A promessa não morreu. A herança está de pé. Não perca a sua fé. Talita come, levanta, menina. Quantas coisas que a gente pensa que morreu, mas quando Jesus chega, Ele traz vida. Ele traz vida. Bom dia, Joyce. Bom dia, Rosilene. Tem vida. Tem vida. Bom dia, Monize. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura a minha família. Traz vida, traz vida, traz vida, Senhor. Cura aqueles que estão doentes. Cura, Senhor, os que estão doentes. Cura, Deus. Vai na minha casa, vem tomar um cafezinho com a gente, Jesus. Nessa manhã, Espírito Santo, você é o convidado. Você é o principal convidado. Nós queremos te honrar. Nós queremos te honrar, Espírito Santo, honrar a sua presença. Reverenciar o Senhor, Pai. Reverenciar. Vem, Jesus, na minha casa. Amém, Monize. Regina, Viviane, bom dia. Dija, bom dia. Passa lá em casa, Jesus. Todos os dias nós temos que convidar o Senhor, dar honra a Ele, reverenciar a presença dEle. Como gosto de assistir ao vivo. Sabe que gravado é bom, mas aqui agora é melhor. Amém, Joyce. Bom dia, Viviane. Bom dia, bom dia. Passa lá em casa, Jesus. Essa é a nossa oração de hoje. Passa lá em casa. Vem na nossa casa, Senhor. Quando Ele vem, Ele organiza, Ele arruma, Ele fala, Ele cura. Ele é demais. Para Ele vir, nós precisamos preparar o lugar, reverenciar Ele, a presença dEle. Pega seu cafezinho aí, meu povo. Estou buscando cura. Amém, Márcia. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura sobre a sua vida. Que você possa conhecer o Jeová Rafá, aquele que te cura, que sara o seu coração, suas feridas, sua alma, sara o seu corpo. Bom dia, Paula. Paula Pifano, minha sobrinha amada. Bom dia, Ana. Vamos começar Provérbios 26. Olha o que diz aqui: elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Não cabe aqui elogiar um tolo. É totalmente fora de lugar, fora de sentido você elogiar um tolo, você honrar um tolo. Fazendo academia e vendo a minha psicanalista favorita. Ah, que linda, meu amor. Olha o que está falando. Quantas vezes nós honramos pessoas erradas, gente? Nós honramos pessoas erradas, honramos pessoas tolas, honramos pessoas, admiramos pessoas, honramos, colocamos num lugar de honra. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje, Joyce. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Imagina. E agora eu estou lendo a versão em inglês, também fazendo comparação. É a TPT, é totalmente fora do lugar, fora do sentido, promover e honrar um tolo. E quantas vezes nós fazemos isso, hein, minha gente? Honrando pessoas, colocando pessoas no lugar de Deus. Colocando pessoas no lugar de Deus, honrando, dando mais valor a uma pessoa tola do que a uma pessoa sábia.
nós assistimos coisas que não têm valor, coisas aí na TV, artistas, pessoas totalmente fora do sentido, pessoas tolas, e nós honramos, nós até pagamos para ir no show dessas pessoas, nós assistimos os programas que eles fazem. Isso tudo é elogiar um tolo, isso tudo é honrar um tolo. Nós não paramos para pensar, né? Quantas vezes nós honramos o tolo? Assistindo seus programas, seus lixos. Isso é honrar o tolo, gente. Quando eu faço aqui quando eu chamo, quando eu preparo algo, vamos estudar a palavra de Deus. Quando vocês aparecem, quando vocês vêm, vocês estão me honrando, me sinto honrada com vocês. Por isso eu valorizo a vida de vocês, porque eu sei que vocês estão honrando a mim, primeiro a Deus, né? Mas a mim também por estarem aqui. E quantas vezes a gente honra as pessoas que não tem nada a ver? Ele está dizendo, é um absurdo colocar essas pessoas num lugar de destaque. O verso 2, lembrando também que o tolo, nós vimos aqui em Provérbios, que o tolo é aquele que sempre faz a escolha errada, sempre as mesmas escolhas. O tolo é aquele que não ouve ninguém, ele não tem um coração ensinável, ele é orgulhoso. Tudo isso são características do tolo. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Uma maldição sem causa, ela não tem poder, ela não se cumprirá. Ela é como um pássaro que não tem onde repousar. Muitas pessoas têm medo. E eles acreditam nisso, eles acreditam, ok, tem uma maldição na minha família, só que ao invés deles se posicionarem para quebrar essa maldição, todo mundo da minha família se divorcia. Então, qual que é a posição que eu tenho? Eu olhei e vi uma maldição aí na minha família. Ao invés de eu orar, me humilhar, pedir perdão para Deus, me humilhar por esse pecado, por essa iniquidade na minha geração, eu fico concordando com ela. Eu fico dizendo, nossa, todo mundo da minha família é assim, todo mundo da minha família tem essa maldição. Praticamente eu também voltei. Você aceita. E ele está dizendo, a maldição sem causa não se cumpre. A partir do momento que você veio para Jesus, você se cobriu com o sangue dele, você pediu perdão, você se humilhou, não tem mais ninho. Não tem mais ninho para essa maldição alcançar você. Você se posicionou na sua geração. Você se posicionou. E é isso que ele está dizendo. Então, ao invés de nós ficarmos concordando com a maldição, que tal a gente se posicionar e falar, aqui não mais. Aqui não mais. Porque o Senhor disse que ele ia abençoar a minha geração. Eu sou abençoada. A partir de mim não mais. A maldição parou aqui. Aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, eu não quero nem saber, mas em mim vai ser diferente. Só que a gente olha, a gente tem medo. Uma pessoa lança uma palavra de maldição, uma palavra ruim contra a sua vida, e você fica meditando naquilo, você fica criando um ninho para aquilo se cumprir. Olha o que ele está dizendo. Se não tem onde cair, ela não pode ficar. Mas a gente prepara o ninho aí para a coisa acontecer. Então é isso, nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus e dizer aqui não, eu não sou filha da maldição, eu sou filho da bênção. Jesus já levou sobre si todas as minhas maldições. Você se posiciona. Agora não é só dizer de boca para fora, é ter um posicionamento de quem se arrependeu, é ter um posicionamento de filha, ter um posicionamento de verdade, alinhado com Deus, com a palavra dele. Eu me lembro que quando eu estava passando por uma situação de... Meu marido estava fora de casa, estava envolvido com outra pessoa, adultério. Sabe o que aconteceu? Eu me lembro de ter feito essa oração. As pessoas diziam para mim, olha, fizeram macumba, fizeram feitiço. Mulher é feiticeira, é macumbeira, é isso, é aquilo outro. Sabe qual oração que eu fiz? Eu disse assim, Jesus, vem cá. E eu fiz isso eu falei, Jesus, eu fiquei tão irada com aquilo, gente. Eu falei, Jesus, vem cá, eu vou lhe dizer uma coisa. Se esse feitiço é maior que uma gota do seu sangue, uma gota só,
Se esse feitiço é maior do que uma gota do seu sangue, pode deixar esse feitiço aí. Eu desafiei, gente. Que coisa é essa? Eu falei, agora, se não é, se uma gota do seu sangue é maior do que toda essa feitiçaria, toda essa macumbaria, oração contrária, pessoas que fazem oração contrária, os crentes macumbeiros também, faz oração contrária à palavra de Deus, ora para ficar com o marido dos outros, isso tudo aí é feitiçaria, macumbaria, viu? Orando por coisa errada, orando para Deus abençoar a coisa errada, isso aí é feitiçaria e macumbaria. E eu dizia, Jesus, se esses feitiços todos que esse povo tá falando aí que fizeram, se esses feitiços, essas macumbarias for maior que o seu sangue, deixa lá então, deixa lá. Mas se não for, Jesus, se não for, isso aí cai por terra agora. Porque uma gota do seu sangue basta para redimir uma pessoa, para libertar uma pessoa da feitiçaria, da macumbaria. Eu, como um com ele, eu me santifico e me posicionei para isso. Só que às vezes as pessoas, elas recebem uma palavra negativa, elas recebem a palavra, ó, seu marido caiu, seu marido se envolveu com outra pessoa porque existe aí um feitiço, uma macumba. Até acredito que fez mesmo, acredito que existem pessoas muito ruins, gente, pessoas, não, e não precisa não ser crente para fazer, não, tem crente fazendo obra de macumbaria um pelo outro, tem crente fazendo oração contrária, tem crente amaldiçoando o outro, tem irmão amaldiçoando o irmão, entendem isso? Mas nós não podemos comprar isso, não, nós não podemos entrar nisso, não. Nós temos que nos posicionar e falar aqui não. Aqui não. O sangue de Jesus é maior que fez feitiçaria, fez macumbaria. Pois é, mas o sangue de Jesus é maior que isso. Eu não sou fruto de macumba. Meu casamento não foi feito, não foi no terreiro de macumba. Ué, eu casei, foi na presença de Deus, não foi no terreiro de macumba, não. E era assim que eu falava. Baixou uma ira santa em mim que vocês... Olha, pensa, eu virei uma leoa, viu, minha gente? Eu virei uma leoa. Eu aprendi a orar nesse período, igual gente grande mesmo. Eu aprendi a orar. Aprendi. Porque, gente, há fases na nossa vida que é assim. Você tem que orar. Ah, colocaram maldição na sua vida, colocaram maldição na sua filha, fizeram macumba, fulano de tal, por isso que tá doente. Pois é, mas o sangue de Jesus redime isso tudo. Eu me posiciono em oração, em arrependimento, em quebrantamento. Não tem macumba que fica não, gente. Nós não podemos aceitar isso e alinhar. O diabo quer que você se alinhe, quer que você tenha medo. Quer ver outra coisa muito comum que Satanás usa, que esse sanguinolento, esse bicho ruim usa? Traz sonhos. Muitas vezes, eu fiz uma classe aqui de sonhos com uma das pessoas aqui, um americano, e ele dizia isso, aprendi isso com ele. Você tem sonhos ruins? Vamos supor, você tem sonhos ruins e você acorda perturbada com aqueles sonhos, só que não foi Deus te avisando. Foi porque durante o período do sonho, às vezes você acessou o segundo céu, você acessou a área espiritual. Aí o inimigo mostrou para você, vamos dizer, o que ele quer fazer. Só que você, por medo, você entra em concordância. Ele está procurando exatamente a sua concordância. Quando você tiver sonhos que não vêm de Deus, você precisa repreender esses sonhos e quebrar e falar, eu não estou em alinhamento com esse sonho. Esse sonho não me pertence, esse sonho não é o sonho de Deus para minha vida. Eu renuncio, eu quebro, eu desligo. Você tem que dizer. Você tem que dizer. Tá entendendo? Você tem que dizer, não se alinha com esses sonhos malignos, não. Com esses sonhos malignos. Porque o diabo está procurando alguém para se alinhar em concordância com ele. Da mesma forma como Deus quer que nós concordamos com ele no que ele fala. Nós temos que concordar com a palavra, entrar em alinhamento e falar o que Deus fala. Agora, muitas vezes nós começamos a falar o que o diabo está falando. Aí as coisas acontecem, você fala, nossa, era aquele sonho que eu tive. É porque você entrou em alinhamento com esse sonho que você teve. Você abriu a porta. Você abriu a porta para ele entrar e fazer graça. Então, não entre em concordância com o diabo. Você tem que estar em concordância com Deus. Em concordância com Deus.
É mais fácil falar que é macumba do que tratar caráter, preguiça de interagir e pôr em ordem na vida da gente. Exatamente. Toda autoridade foi dada a nós através do sangue de Jesus. Amém. É verdade. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem fez. Não responda as palavras do tolo com mais palavras tolas, porque você vai ficar igual ele. Você vai se parecer com ele. Olha só, quantas vezes Jesus se calava. Quantas vezes Jesus, ele era levado ali diante dos reis e eles começavam a fazer perguntas para ele e ele ficava calado. Vocês já leram isso lá no Novo Testamento, nos Evangelhos? Quantas vezes ele calava? Poucas vezes ele respondia. E quando ele respondia, ainda era com outra pergunta. Ele respondia fazendo pergunta. E quantas vezes Jesus me inspira tanto, gente? Porque eu vejo eles acusando ele, eles falando, mas era tanta tolice que saía da boca das pessoas, dos reis ali, dos governadores. Ah, você não é filho de Deus? Fala alguma coisa, se defenda. O que ele fazia? Ficava calado. Porque era tanta tolice, ele nem gastou a energia dele a responder. Ele nem gastava o tempo dele, a energia dele em trazer uma resposta. Ele ficava quieto, ficava calado. Ficar calado é sabedoria, nós vimos aqui. Ficar calado é sabedoria. Que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então nós precisamos aprender a falar na hora certa. E ele falava, questionava ele falava, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo o que eu vejo meu pai falar. É isso. Não tem resposta? Fica calado. Fica calado. Ficar calado é também vencer, viu? Às vezes você fica calado, é para vencer. É para vencer mesmo a guerra. Gente, hoje eu queimei minha mão. Eu tô aqui, ó. Com um copo de água e colocando na mão. Porque pensa, fui fazer o cabelo aí, segurei exatamente na ponta onde estava quente. Pensa. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Ao invés de você ficar respondendo as questões do tolo, responda com a sua sabedoria. Tenha sabedoria para que ele não pense que ele é sábio. Se você ficar entrando na conversa do tolo, ele vai achar que ele é inteligente. Você está dando muita trela para esse tolo aí que fica te perguntando. Você está dando muito, como fala, tem uma palavra, você está dando muita audiência, entendeu? E quando você começa a dar audiência pro tolo, ele vai pensar que ele é sábio. Então, assim, quando às vezes a gente cala, quem sabe esse tolo possa cair na real? Quem sabe essa pessoa que está falando muita tolice possa cair na real porque você não está respondendo. O seu silêncio já é uma resposta. Quem sabe, assim, essa pessoa cai em si e fala, nossa, o outro não tá nem me respondendo, eu acho que eu não tô falando muito legal aqui não. E possa cair em si, tá entendendo? Quem manda o tolo dar um recado está procurando problema. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Uau, que palavra forte. Você mandar um tolo dar um recado para alguém, é melhor você ter cortado os seus pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Ou seja, não tem valor nenhum, gente. Não tem valor nenhum. Você nunca pode confiar nas palavras de um tolo, porque não tem suporte nenhum. As pernas de um aleijado têm suporte? Não tem. Você confiar nas palavras de um tolo é como se você estivesse confiando em algo que não tem suporte nenhum. Então não confia nele, não confia. Você está criando problema para você. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbio, é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. Ô, gente, chega a ser engraçado esse aqui, né? Um tolo, imagina um tolo falando coisas sábias. É igual você ver um bêbado tentando tirar espinho da mão. Porque não é o que você fala, você tem que ser. Você tem que ser. Você tem que ser. Você já viu essas pessoas assim, sem noção do mundo? Você olha, tá a tolice estampada e eles começam a querer usar versos da Bíblia ainda. Eles começam
querer mostrar que eles são cristãos, mas assim, já estão mostrando com a forma como veste, com a forma como se comporta, entendem? Já está mostrando, isso aí é igual o quê, gente? É igual você tentar, é um bêbado falando, entendeu? Eu vou falar uma outra coisa aqui, não deveria não, mas acho que eu vou falar. Outro dia a gente vê muito aí na internet, eu falo, ô Jesus, tem misericórdia, sem julgamento, viu gente? Mas aqui, você quer mostrar seu corpo, quer pôr decote, colocar decote, o problema é seu. Mas pelo amor de Deus, vai pra internet, coloca umas roupas decotadas, os peitos quase caindo para fora e um versículo bíblico. Eu acho que entra numa situação dessa aqui, não entra não? Ou eu tô doida de imaginar isso? É igual um bêbado tirar um espinho da mão. Entendeu? É umas coisas assim sem sentido. Quer mostrar os peitos, mostrar a bunda, pode mostrar. Isso é seu, isso é você. Mas não coloca um versículo bíblico em cima, não. Não combina. Não combina, não tem nada a ver. Tem nada a ver. E é isso que ele está dizendo, entendeu? É isso que ele está dizendo. O Provérbios 26 vai estar falando o tempo todo do tolo. As atitudes, comportamento já está mostrando tolice. Mas a pessoa mistura aquilo. Ele quer passar por sábio, ele quer se passar por crente, ele quer se passar por servo de Deus, por filho de Deus. E as atitudes já estão mostrando tudo. A Bíblia ela é atual. Eu gosto de trazer o que seria isso para hoje, para a gente colocar em prática. O patrão que contrata qualquer tolo que pede emprego acaba prejudicando a todos. Aquele que contrata qualquer tolo. É terrível quando você tem um tolo no trabalho, né? É terrível. Você tem que lidar ali com aquela pessoa, você tem que lidar com o seu patrão. E sempre quando tem... Olha o que ele está dizendo na outra tradução aqui. Que a pessoa que contratou esse tolo vai acabar machucando alguém. Uau! Ele vai acabar machucando alguém. O ambiente de trabalho fica um ambiente pesado por causa do tolo. Se a máscara não cai, Deus arranca do tolo. Aquilo que não somos, não sustentamos por muito tempo. Uau, verdade. Quando Eva pecou, eles receberam vestimenta para guardar as partes íntimas. E por que você não guarda a sua? Eita, Monese, tu tá retado, hein? Exato. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Olha, ser tolo é ruim. Agora, pensar que é sábio é ainda pior. É isso que ele está dizendo aqui. Só existe uma coisa pior do que ser tolo. É aquele que pensa que é mais do que é. Uau, que forte. Porque quem pensa que é mais do que é, aí entra aí o problema do orgulho. Não ouve ninguém. Ele é pior que o tolo ainda. Ele pensa que é, mas na verdade não é nada. O tolo que faz uma tolice é igual um cachorro que volta ao seu vômito. Imagina um cachorro voltando ao vômito. Que coisa nojenta. O tolo, na outra tradução está dizendo assim, o tolo, ele é famoso por repetir os seus erros. Fools are famous for repeating the errors. Uau, é isso que ele está dizendo, o tolo que faz uma tolice. Ele sempre repete, ele sempre está tendo o mesmo comportamento. Ele é famoso por repetir o mesmo comportamento. E é isso como se um cachorro estivesse voltando ao seu vômito. Ele nunca muda, ele não tem vontade de mudar, ele não tem vontade de mudar o comportamento dele, ele não é ensinável, ele não ouve ninguém, ele acha que ele é o cara, que ele tá certo.
Se considerar sábio é terrível. É terrível. Porque você está pensando que você é algo que você não é. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Imagina, qual a chance de um leão te pegar do lado de fora? Ele usou até o humor aqui, né? O preguiçoso vira de um lado para outro na cama. Ele é como a porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Olha que comparação. Uma porta, ele está comparando aí o preguiçoso com uma porta que fica só assim, ó, girando de um lado para o outro, mas não sai do lugar. A preguiça é isso. Nós vimos sobre a preguiça, sobre a procrastinação. Não prospera quem tem preguiça, não prospera quem fica procrastinando. Imagina, eu não quero ser essa porta não, que fica só girando e não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. Isso é o cúmulo da preguiça, né? A comida está ali, mas eles não trabalham nem para se alimentar. Eles têm preguiça até de se alimentar. Eles não trabalham nem para eles mesmos, eles trabalham. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar a resposta certa. Uau! A self-righteous, a pessoa que acha que ele é muito justo. Muito justo. Deixa eu ler. Aquele que vive em uma fantasia e não na realidade. Não na realidade. Ele acha, ele vive a fantasia dele, ele acha que ele sozinho pode tudo, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele é melhor que todo mundo, ele acha que ele sabe mais do que 7 homens. Olha isso, a prepotência, a arrogância. Verso 17. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Olha aí, se meter em discussões alheias, quer comprar guerras que não são sua. Soberbo é o dono da verdade, exatamente. Quem se mete na discussão dos outros é como agarrar pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco com uma arma mortal. Meu Deus. Odei, você está pronta? Eu posso te chamar? Quem se mete na discussão? Nós aprendemos aí não fazer fofoca, não ficar criando confusão, não comprar guerras dos outros, sabe? Guerra que Deus não te chamou para guerrear. Quem engana os outros, muitas vezes você engana e fala: eu estava brincando com você, estava brincando. Não é brincadeira não, viu? Quem engana os outros diz que é brincadeira, é como um louco brincando com a arma mortal. Você enganou a pessoa e você sabe exatamente o que você estava fazendo e você diz que era brincadeira. O Senhor está falando: não, isso não é brincadeira não. Isso é uma arma mortal. Isso é uma arma mortal. Deixa eu ver na outra tradução que ele diz aqui. Aquele que vive mentindo para o seu amigo, mente, engana. Aquele que fica enganando, pretendendo ser o que não é, enganando os outros, se passando por algo que não é, se passando por alguém que não é, e diz: oh, eu só estava brincando. Ele é comparado a um homem ruim, que atirou, saiu igual doido atirando. Ele tem uma arma mortal, como uma arma mortal. É isso que ele está dizendo. É tipo assim, sair atirando para todo lado. É comparado, é sem noção essa pessoa. É brincadeiras bobas. Eu não gosto de brincadeira, não. Eu não tenho muito humor para brincadeira, não. Brincadeiras bobas, zombaria, sabe? E a pessoa fala: ah, eu estava só brincando com você. Bullying. Muitas vezes a pessoa usa a maldade para falar o que eles pensam. Usa a maldade, usa a situação de bullying, entendeu? Para falar o que eles pensam, depois fala que estava brincando, mas na verdade queria te dizer isso, só usou uma forma maligna aí de te falar, entendeu? De bullying, de brincadeira sem graça, de zombaria. É isso que ele está dizendo. Vou te chamar aqui, Dei.
Deixa eu chamar a Dei aqui para essa live. Mandei o convite aí, meu amor. Meu Deus, que profundo. Gente, bom dia! Bom Bom dia! dia, lindona. Tudo Estou, bem? estou eu aqui mergulhada nesse versículo também, no qual eu fico falando bastante com os meninos, sabia, Glaucia, aqui em casa? Ah, é? Eu falo É? que toda brincadeira, ela tem a sua porcentagem de verdade. Então, cuidado com o que você brinca. Cuidado com as brincadeiras, porque é muito isso. Eu tenho falado isso muito com as crianças aqui em casa. Ó, Uhum. vocês vigiam a brincadeira, porque a brincadeira tem uma porcentagem ali, você tem que ficar atento com isso. Sim, Então é muito isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? é verdade, é verdade. E como as pessoas, a criança às vezes ela não sabe, né? O que está falando, faz às vezes ali num tom de brincadeira, mas gente, quantas vezes a gente vê o adulto fazer isso? Quantas vezes a gente vê o adulto dar os recados venenosos através Isso. das brincadeiras, Ah, não é mesmo? tem algumas vezes assim que até fala assim, ei, seca o veneno que tá descendo aí nas brincadeiras, porque tá liberando mais veneno, tá Gostei. liberando mais coisas ruins do que, sabe? Eu falei assim, meu Deus, sua boca é bênção, sua boca é bênção, não usa pra coisa ruim, não. Não é verdade? É verdade, é verdade. Esse versículo é forte, né? Nossa, E Deus não pega leve, não, né? Não adianta você falar assim, eu estava brincando, porque Deus ele não sonda apenas o que você faz, mas a intenção com que você faz. o Glaucia, é tão mais profundo que primeiro o Senhor vem no seu coração, antes da sua boca. Ele já sabe a intenção do seu coração. Por que que nós vamos brincar com as coisas tão assim poderosas, eu vou falar, né? Não é tomar cuidado Sim. mesmo, é cuidado. Vamos mergulhando aqui nos outros versículos Ai, para finalizar. Estou muito honrada de estar aqui com você hoje. obrigada. Eu que sou honrada de ter você aqui. Quando você falou, estava aqui lendo, já li Eu hoje. Eu tava, falei, vou eu li chamar hoje ela. mais cedo e estava no devocional Mulheres Enraizadas. Eu tô assim maravilhada, sabe? E eu vou pegando com o provérbio. Às vezes eu não tô tanto aqui com você, mas eu amo provérbio. Todos os meses tem o provérbio do dia que tem que ali gravar. E é a base da educação aqui em casa que eu falo muito é provérbio com as crianças e tudo mais. Provérbio. Que lindo. O que você transmite para o universo volta para você. Amém, Simone Verdade, Figueiredo. Simone. É sim. Olha, e Provérbios, né? Ele ensina tanto a gente, né? É muito atual, né? E quando você para meditar, assim, você fala, como que eu posso aplicar? Como que isso funciona na minha vida? Como que é isso hoje, né? Uma palavra que foi escrita aí há mais de 2000 anos, e a gente olha e fala, como que eu posso aplicar isso na minha vida? É isso, né? Verdade. É não brincar com coisa séria. Quando eu for falar, será que eu quero falar, sabe, para curar ou para ferir, né? Vai. Pequena, é isso mesmo. E assim, é tão profunda essa questão assim. Eu já fiz alguns cursos de inteligência emocional, né? Essas coisas assim. E a maioria é a base, gente, é base Bíblia. É Sim. Bíblia, é provérbio. Ele trabalha em cima de É, provérbio. Se você quer ser é. bem-sucedido, se você quer ser uma Princípios. pessoa melhor, ó, permaneça firme aqui na palavra, principalmente, o livro da sabedoria, Provérbios. Eu falei aqui em outras lives, não sei se você viu, mas você vê que Provérbios é um livro tão atual que você vê homens que não são cristãos escrevendo livros sobre provérbios, montaram mentorias, homens que prosperaram. Aí você pergunta o segredo, eu lia provérbios todos os dias, eu apliquei provérbios, é princípio, né? Porque princípio é algo, se você cumprir esse princípio,
ele vai funcionar. Se você, para o justo e para o não justo, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas tem pessoas que não receberam Jesus aí como Salvador, mas eles têm princípios, eles vivem princípio. Isso. Então, vai fluir, gente. Vai fluir, porque o sol nasce para o justo e para o injusto. Senão Deus ia falar, não, o sol agora é só para quem, só para o justo. Não, se você quer. E muito crente quebrando o princípio e muito não crente querendo cumprir o princípio. Olha que loucura. Tem uma frase que fala bem assim: se você quebra o princípio, né? No início ali, o princípio te quebra lá. O princípio te quebra. Então, assim, exatamente. É só uma questão de tempo. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. É e só aí, uma questão de tempo. Vamos continuar aqui no 20? Vamos embora. Maravilhoso. Sem lenha a fogueira se apaga, o caluniador morre a contenda. Olha só para você ver. Assim, essa minha tradução é um pouco meio que diferente das que você pode até compartilhar com a sua aí junto aí. Meu Jesus. Meu Jesus. O meu está dizendo isso também, porque sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Olha só para isso. É não colocar lenha no fogueira, não coloca lenha na fogueira, né? A importância, né, de encerrar assuntos de, opa, aqui não, acabou. Coisas que te edifica, coloque lenha, fogo. Coisas que não, cessa que é para o bem. Exato, exato. Em um relacionamento, por exemplo, quando você vê assim, começou uma discussão que não está indo para lugar nenhum, cada um está querendo puxar para si, cada um quer ter razão, cada um quer provar o seu ponto, a sua teoria, cada um quer provar o seu mestrado, sabe? Então, quando chegar nesse ponto, é melhor ali parar. Sabe por quê? Porque a partir daí ninguém está ouvindo ninguém. Verdade. Ninguém está ouvindo ninguém. Aí você só quer provar seu mestrado que você está certo. Quando a gente chega nesse ponto, você não está mais ouvindo o outro. E não vai chegar em ponto nenhum, gente. Não vai chegar em lugar nenhum. Isso mesmo. Aprender a levantar da mesa nesse momento, a Ivone escreveu. Exatamente. Tem que aprender. É necessário. É ter essa sabedoria de encerrar assuntos, de ver algo que não vai gerar ali, né, vida, que não vai. Nossa, gente, é a melhor coisa que tem, é usar a sabedoria mesmo. Sem mexericos a briga se acaba, sem conversa fiada, sem fazer fofoca, sabe? Para de levar assuntos das pessoas. Muitas vezes a pessoa leva assunto para alguém que pode ajudar. É simples assim. Qual que é a diferença? Não, será que essa pessoa vai poder ajudar no que você vai falar? Porque se não for, você só está espalhando mais notícias. Isso mesmo. E o tal do crente ainda, ele fala, eu vou te contar uma coisa aqui, mas é para você orar. Nega. Na verdade, eu só quero liberar o veneno para passar para mais um, porque eu já não estou aguentando aquilo que me contaram. Quantas vezes a gente recebe, né? Não. Ouve coisa e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Eu nem sei onde colocar esse assunto, essa conversa, essa fofoca. Então, assim, eu fiz parte de uma igreja há 7 anos que eles eram muito rigorosos com essa coisa e teve uma época que tinha muita fofoca. Aí o pastor estabeleceu uma ordem lá. Se você for falar alguma coisa com um irmão, falar de outro, esse irmão tem a obrigação de falar para você assim, eu te dou 3 dias para você ir na pessoa de quem você está falando e falar isso. Era a regra dos 3 dias que tinha lá. Tinha que aplicar a regra dos 3 dias. 3 dias você vai ter para falar com a pessoa. Entendeu? E realmente, assim, ajudou bastante a diminuir. Mas é esse negócio. Porque eu pensava, se eu falar, o outro vai dizer, olha a regra dos 3 dias. Você tem 3 dias para ir direto na pessoa. Então, e às vezes a gente fala com uma pessoa que não vai ajudar em nada. Então, sabe? Não tem sabedoria nenhuma. Não faz diferença. Não tem. Vamos continuar aí. Vamos. 21, pode ir lendo aí, então.
O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de briga é para atiçar a discórdia. Nossa. Eita! Quantas vezes nós temos essa situação assim? Vai falando aí que eu vou ter que pegar mais gelo, porque minha mão tá assim queimando. Peraí, só um minutinho. Aqui, essa palavra é tão assim, né? O que que o carvão, né, é para a brasa e a lenha para a fogueira. O amigo de brigas é para atiçar a discórdia. Então, assim, como o provérbio também fala, né, que tem amigos mais chegados do que irmãos, também tem que tomar cuidado que esses amigos, que diz que ser amigos, que atiça a discórdia. É igual, voltando no versículo anterior, né, que fala da questão de levar ali a calúnia, sabe? De saber ter o discernimento do que falar. Então, dessa mesma forma aqui, ó, tem aquelas pessoas que gostam de causar discórdia. Tem que tomar cuidado, tem que ter essa sabedoria mesmo para saber que amigo é esse que você tá ouvindo. Né, Glaucio? Tô vendo aqui, ó, por quê? Porque o amigo de brigas é para atiçar a discórdia. Provérbio fala que nós temos amigos mais chegados que irmão, tem amigos que, sabe, fala de amigos, mas aqui é tão assim que tem Forte. amigos também de briga, que amigos que é para atiçar a discórdia. Então, você tem que ter o discernimento para você saber qual é o amigo que você está ouvindo. Qual, sabe, o que, que você está disposto dos seus ouvidos para ouvir. Que amigo é esse? É uma análise assim, você tem que ter essa sabedoria para saber que amigo que você está tendo ao seu redor. Uau, é muito forte isso, né? Eu tinha uma pessoa assim, uma amiga assim, sabia? Eu tive que distanciar. Podia estar tudo bem. Quando ela chegava, e ela era uma pessoa muito carismática, era uma pessoa engraçada, fazia todo mundo rir. Normalmente, entendeu? Então era muito mascarado. E eu Hum, amava muito ela. Mas assim, sutilmente, ela sempre jogava uma coisa. Comecei a perceber que sempre que estava junto acontecia uma briga. Acontecia de eu ficar irritada com meu marido, fazia uns comentários assim, bem, nossa, sabe, que não edificava. Aí minha cabeça ficava pensando, depois eu acabava ficava irritada com o outro, mas era por hum. causa da influência. Era por causa da influência. E olha, você pode estar limpinho, você pode estar com a roupa limpinho, limpinho. Se você passar no meio do carvão, é impossível você não sair suja. Isso mesmo. Impossível você não sair suja. Odeio. Eu sofri, sabe por quê? Porque eu amava ela e ela era engraçada, ela era aquela companhia. Sabe aquela pessoa boa de sair? Boa de papo, boa de conversar, sabe? Então, assim, ainda mais aqui, né? A gente já não tem muito amigo, então quando você acha alguém assim bom para sair com você, para ir pro shopping, meu Deus, era uma maravilha. Mas eu comecei a observar que eu ficava irritada, sabe? Os Hum. comentários eram maldosos e usava coisas sutilmente, assim. Às vezes Para fala, depreciar. nossa, mas você. Sabe? Assim, para depreciar mesmo. Nossa. Ou trazia lembranças assim, nossa, mas lembra como você Hum, fazia isso? Nossa, lembra como você era assim? Sabe assim? Nossa, aí completava, você mudou, mas o intento era muito maligno. O intento era dizer, tipo assim, nossa, você não prestasse, você era bicha ruim mesmo. Sabe assim? é Eu ruim. ficava mal, sabe? É Eu ruim. ficava mal, eu ficava. Eu custei a me livrar disso, porque eu queria amiga, né? Queria ter amigos. E, às Então, vezes, a assim, necessidade, foi assim, se você difícil. não ter a sabedoria, você acaba permitindo ter acesso a situações assim que você não queria ter. Enquanto você não obter o conhecimento para você se libertar, você fica preso a esse tipo de pessoa. Sim. Então tem que ter cuidado, tem que ter essa, eu falo assim, esses insights assim, do céu para saber sair disso também, porque senão você fica vulnerável a essas coisas, não é verdade? Eu Esse usava, tipo de tipo pessoa. assim, eu lembro que
Eu lembro que quando eu fiz a festa de aniversário da minha filha, de 15 anos e tal, e foi uma festa muito linda e tudo. Mas aí logo depois teve uma outra festa de uma outra pessoa, né? Então ela fazia os comentários tipo assim: nossa, mas a festa de fulano de tal era como se quase querendo me levar a uma comparação. Hum, Você entendeu? Era muito sutil, gente. Essas coisas são muito sutis. É difícil, às vezes, a gente perceber. Levou tempo para eu perceber. Por quê? Porque quando não está no seu coração esse comportamento, você acha que o outro também não tem coragem de fazer. Mas era quase conduzindo, é conduzir você sobre essas brasas mesmo olha. aí. Entendeu? Atiçando. Aí eu ficava mal, eu ficava. Nossa, será que eu comecei a entrar assim, querendo me levar a uma comparação, será que faltou alguma coisa? Será que eu não fiz algo certo? Sabe? Mas era sutil, era sempre soltando assim: fulano é melhor que você. Em outras palavras, isso aqui foi melhor. Isso aqui, essa pessoa fez melhor que você. Sabe uma coisa? É muito demoníaco isso, Isso mesmo. é muito. Aí eu entrava em crise comigo, eu entrava em crise com o marido, que fazia umas comparações, umas maldade mesmo. É aquilo de destilar o veneno aí pelo canto da boca. É verdade. Incrível que o 22 vai complementar isso, ó. As palavras do caluniador são como petisco deliciosos, descem saborosa até o íntimo. Olha só para você ver. Oxe. Se você não tiver o discernimento mesmo para saber que essas palavras que, ó, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que vêm bem mascaradas, porque é sobre, é tipo assim, é sobre essas coisas que você tem que ter. Opa, isso faz sentido? Isso faz sentido? Essa frase eu tenho usado muito, muito para mim ser pontual, para discernir situações, para mim ter lições. É Eu algo tinha, assim. é uma lição mesmo. E olha, ele fala assim, na outra tradução que eu tenho aqui. hum, A fofoca é delicioso e como nós gostamos de engolir ela, swallow. Como nós gostamos. É igual, uau, é tão forte, né? Porque a Meu fofoca, Deus. gente, imagina, uma pessoa chega perto de você e fala assim: menina, você não sabe o que eu tenho para te contar. Menina, você não sabe o que é que eu vi. Gente, a partir dali O entusiasmo, você já foi tipo assim, é o igual um gancho, né? É entusiasmo. igual um gancho. É isso. É É igual um gancho. Aí saboroso. você fala, pelo amor de Deus, me conta que agora eu quero saber. Você já dá até um gosto na boca. É isso. Agora eu quero saber o que A aconteceu, entendeu? pessoa já vem com aquele entusiasmo tão grande, gerando Aham. expectativa, essas coisas assim. E você, a gente às vezes acaba cedendo. Eu falei assim, misericórdia. Nós temos que ter. Gente, o inimigo, ele. Ó, eu falo, o inimigo, ele não brinca de ser capiroto rabudo, não. Não. Ele é e ele tem a astúcia dele, assim, ó, que faz você andar Ele aqui na é. palma da mão. Tem que ter A esse Moniza discernimento. escreveu, ou já começa assim, não é fofoca, é só um comentário. Não, hoje em dia, muitas das vezes, né? Gente, ó, sério mesmo, eu já usei assim, né? Comentando com algumas pessoas mais próximas. Olha, crente não mente, crente não faz fofoca, não. Compartilha informações. Olha só para você ver. A E assim, aí a gente, Lucinete escreveu aqui, vou te contar um babado forte. olha aí, é usar essa frase. É falar assim, meu Deus do céu, não, vou compartilhar informação, mas pera aí, gente. Se a gente tem que ter esse discernimento, a gente entender mesmo, a gente está entrando numa roda de fofoca. Isso é verídico. Isso é verídico. E depois pedir perdão mesmo e saber, meu Deus do céu. E depois, muitas das vezes vem aquela coisa assim, o Espírito Santo falando com você, dentro de você. Não sei se situações, nossa, já passou por isso, mas eu já passei por isso. Não tô aqui, sabe, se isentando, não, de passar por situações e depois falar assim, Uhum. nossa, isso não poderia ter permitido, ter acessado, ter chegado a isso, sabe? Sim. Ter Mas sabedoria para todos nós já encerrar. fizemos fofoca, gente. Ninguém escapa aqui, não. Eu já fiz, você já fez.
Olha, todo mundo já fez. A Ivone A escreveu, Monique deixa eu falando. compartilhar com vocês. A Monize, fofoca santa, exatamente. Temos que compartilhar o pão. A impressão que dá é que se não for para caluniar o outro, não temos assunto para conversar. Uau! É exatamente isso, Joyce. Nós falamos sobre isso em um dos provérbios, porque a fofoca, o mexerico, ela tem até um. Ela coloca a gente no engano de que nós somos melhor do que aquela pessoa, Isso entendeu? mesmo. Faz com que a gente, de uma certa forma, se sinta melhor. Quando eu falo mal do outro, eu estou me colocando nessa posição, eu sou melhor que ele. E isso me faz sentir bem. Ei, Isso me faz sentir é bem. tão profundo isso. Sabia que quando nós começamos a compartilhar algo, é muito mais da justificativa para o seu ego do que algo que você quer passar ou falar da outra pessoa. Então, nós temos que ter cuidado isso. É você entrar no lugar de vítima. É você usar essa questão de ficar assim, nossa, eu vou falar ali, para a pessoa olhar aqui e eu ficar aqui nesse esse estado. Então, tem que ter esse discernimento também. Quando, a Joyce até falou ali, né? Quando Paulo fala de Pedro, Paulo está falando mais dele do que de Pedro. Então, você Exato. precisa se colocar no lugar. Opa, você está se colocando no lugar de vítima? Você está querendo tirar atenção para você? Então, tem que ter cuidado mesmo, tem que ter esse discernimento. Sim. Ah, a palavra é muito, ela é muito atual. Nossa, eu fico assim, meu Deus, me ajuda, nos ajuda, né? A calar, nos ajuda a não denegrir a imagem das Isso mesmo. pessoas. Quando a gente vê nas redes sociais também, eu fico com o coração quebrado quando eu vejo os próprios irmãos expondo outro irmão, Eu sabe, que não entro, caiu, não entro em expondo liderança eclesiástica que caiu, sabe? E falando, olha isso, assim, nossa, assim, meu coração quebra, porque, gente, aquele que pensa que está de pé, pensa, se só cuidado para não pensa, cair. cuidado para não cair, É né? isso mesmo. Então nós não realmente nós não temos motivo nenhum. Ontem, acho que foi no de ontem, o provérbio de ontem ou anteontem, nós lemos sobre ele dizendo assim: se você vê o seu inimigo, Deus punindo, trazendo disciplina sobre o seu inimigo, não ria dele, Isso mesmo. nem do seu inimigo. Isso mesmo. Não ria, não se regozije com a dor do outro, não ria dele. Ele está dizendo, porque eu vou parar a disciplina se você tiver essa atitude. Olha isso. Olha Pode aí. ser do seu inimigo, né? Então, assim, a medida de Deus, ela é muito alta. É por isso que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Nós temos que ser imagem e semelhança dele. Assim, a nossa medida é muito diferente. Nós não alcançamos. Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Isso, você nunca, nem eu, vai alcançar a medida que ele colocou, isso mesmo. né? Essa questão, até a Ivone falou assim, ó, numa mesa de fofoca, quando você sai, você é o próximo assunto. É É isso. verdade. É A gente verdade. tem que ter essa astúciazinha aí. Ó, o 23 vai falar assim, ó. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Uau. Como é que tá a sua versão? A fala macia. A fala macia, e na tradução em hebraico está dizendo burn words, palavras que queimam, palavras que fermentam o seu coração. Ela esconde, muitas vezes, um coração corrupto, Hum, como um verniz cobre um vaso, como um verniz que cobre um vaso barato. olha só. Como um verniz que cobre um vaso barato. Ou seja, você usa as palavras para enganar, você usa as palavras para persuadir, você usa as palavras para não mostrar o seu coração ruim, só que Deus, ele é o Deus que sonda o Sonda, coração no sonda. íntimo. A Isso, palavra diz que ele sonda, esquadrinha o seu coração no íntimo. Não é esquadrinhar, não é colocar, dar uma olhadinha, não. Esquadrinhar é ver lá nas profundezas, é no íntimo. isso mesmo. Esquadrinhar é colocar uma lupa e no mais profundo. Olha,
quantas vezes até em discussões, você fala uma coisa, mas essa não é a verdade. Você fala, você está numa discussão do seu cônjuge e hoje eu aprendi a ter mais esse olhar, né? Mas espera aí, eu estou falando isso com qual intenção? Meu marido está falando isso para mim com qual intenção? Qual é a verdade por trás disso? Entendeu? Hoje, por exemplo, meu marido tinha muita dificuldade de ir para o Brasil. Não gostava de ir para o Brasil. Ah, eu não gosto de ir para o Brasil. Vou dar um exemplo meu aqui, né? Que me veio aqui oramente. Eu não gosto de ir porque não tem segurança, não tem isso, não tem aquilo outro. Ele sempre usava isso como desculpa para tentar me convencer. Não vai, é muito perigoso e tal, entende? Mas isso era só o verniz ali por cima. Porque qual é a verdade por trás disso? Na verdade, tinha uma história que ele não queria, teve abuso, teve coisa que ele sofreu que ele não queria encarar, ele não queria olhar para Olha ele. aí. Então, quando nós falamos, usamos palavras muitas vezes até para convencer o outro, até para convencer o outro que é isso, quando na verdade não é. Entendeu? Quando na verdade não é. Eu sempre falo, cuidado, principalmente nós mulheres, às vezes a gente fala uma coisa para o nosso marido também para manipular, Muito da enganar. amor. Entendeu? Qual que é a intenção de fato por trás do que você está falando? Porque a intenção pode ser ruim, Isso a intenção é um coração mau. E E muitas vezes, no caso, meu marido, ele não queria olhar para a dor, ele usava aquilo, mas o coração dele precisava ali ser tratado por Deus. E hoje foi, graças a Deus, tem sido. E eu também, quantas vezes eu falava uma coisa para ele, mas por trás tinha outra intenção. olha para você ver Eu como falava, que é profundo. essa não é a verdade, não. E é incrível que a Entende? gente tem Essa não sim é a essa verdade, não. sensibilidade de sentir que a gente está cometendo algo errado. Quando vem essa dúvida, você pode ter certeza, é melhor você se alinhar antes que o Senhor realmente vem e entrega a sua colheita. Isso. Porque Põe o seu se tu coração. planta, tu vai colher. E é tão profundo isso que a gente tem essa sensibilidade. Eu, nas minhas orações, Glaucia, eu peço muito a Deus, Deus, me dá a sensibilidade de ouvir o Senhor quando está algo errado. E é o que você pede em oração, o Senhor, Ele te entrega. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede mesmo. Porque quando vem aquela inquietação dentro de você e você tem que ter esse discernimento de realmente de voltar atrás e falar assim, oh, me perdoa. Gente, é difícil, mas é essa a realidade. Ou você pede perdão ou você é refém da colheita do que você plantou. Muito Sim. isso. Um outro exemplo que Moni escreveu, vixe, Glaucia, você mencionou um gatilho. Eita! Segura a onda aí, mulher. Olha, um outro exemplo é da palavra também que a gente pode falar, né? Às vezes você vê uma pessoa e aí você fala, nossa, você tá linda, como você tá maravilhosa, nossa, você tá linda. Aí a pessoa sai achando, né? Recebeu aquele elogio, que bom, aí você fala, nossa, que roupa ridícula. Nossa, você viu como é que ela tava? Entendeu? É uma maldade, né? É uma maldade, é algo que veio aí para poder o quê? Iludir, para poder enganar mesmo, gente. E Deus é aquele que, olha, Deus sonda tanto nosso coração, porque ele falava várias vezes ao povo, né, que estava aí, que ia para o templo adorar, ele falava: vocês chegam aqui, vocês levantam a mão, vocês me adoram com palavras, mas o coração de vocês está longe de mim. Olha, Deus quer o nosso coração. Deus quer aqui no profundo. Não adianta você só falar. Você tem que ser. Deus está procurando aqueles que sejam, aqueles que adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Ontem nós estudamos sobre isso, que nós não vamos entender a Deus com o nosso intelecto, porque ele é espírito. E ele diz lá no primeiro versículo do Provérbios de ontem, 25, que a glória de Deus está em ocultar as coisas, mas a glória do homem é descobri-las. Por que Deus oculta? Para que a gente vá no mais profundo, para que a gente o conheça. Primeiro que ele é espiritual e nós nunca vamos entender Deus na nossa carnalidade ou no nosso intelecto.
Nós precisamos ser seres espirituais, e nós somos seres espirituais, de espírito, alma e corpo, para que nós possamos acessar a verdadeira natureza de Deus e contemplar para que sejamos parecidos com Ele. Olha só. Para que seja mais parecido com Ele. Verso 24. Quem odeia... 24. 24, né? Quem odeia disfarçar as suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. É muito isso que você falou. Muitas das vezes a gente está ali com a intenção, né, falando muito bem da pessoa, mas só que o seu coração está falso. Está com seus pensamentos. Como é que está aí a sua versão? Sim, o hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Olha, ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Uma hora isso vai ser revelado, uma hora vai vir à tona. Que aquela pessoa estava só bajulando você porque talvez queria alguma coisa com você, talvez queria usar você para chegar em algum lugar, talvez queria usar você para chegar em uma pessoa que talvez seja sua amiga, aí ficou te bajulando. Nossa, que feio isso, gente. Meu Deus do céu. Olha, ele diz: não se preocupe, porque essa pessoa não vai manter a máscara muito longo, por muito tempo. Porque a hipocrisia será exposta para todo mundo. Um dia, a hipocrisia será exposta para todo mundo. Porque não tem jeito de você ser mentiroso muito tempo. Entende? Uma hora a máscara vai cair. Não tem como. Você não consegue segurar. Uma hora cai. Você fala as coisas, fala mentira, bajula. Uma hora isso vem à tona. Porque ninguém consegue por muito tempo ser aquilo que não é de verdade. Não sustenta. Ontem eu estava numa reunião da igreja, a gente estava falando sobre isso. Porque hoje, muitas pessoas, a gente está vendo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no púlpito, Deus está trabalhando com seus filhos. Por quê? Porque nem Deus, gente, aguenta mais as pessoas que estão ali no púlpito falando, liderança, pessoas servindo a Deus, dizendo que é uma coisa que não são. Verdade. Uma hora a máscara vai cair, ela vai cair, ela vai. Pela misericórdia de Deus ainda é que ele permite cair, sabe? E a gente vê assim, a longanimidade de Deus dando tempo às pessoas para as pessoas se arrependerem. Isso mesmo. Dando tempo. Porque o desejo dele é que antes que eu seja exposta, por que Deus nos expõe, né? É porque ele já tentou falar com você várias vezes. Ele já tentou falar para você no secreto, para você parar com esse comportamento, para você mudar. Ele já enviou o profeta, ele já falou na palavra, ele já falou no culto, ele já falou em canções e você não muda. Então, uma hora, ele tem que deixar você passar uma vergonha daquelas para ver se você cai em si. Isso mesmo. Deus, né? Deus dá o A tempo pessoa mesmo. vai sendo advertido, fulano, não faz, fulano, isso está errado, fulano, olha, presta atenção nisso, isso aí é um caminho de morte, olha, você está indo para um caminho de abismo, e você, isso tem nada não, isso tem nada não, isso tem nada não, e Deus tentando falar com você de toda forma, e você não, ignorando os recados de Deus, é o tolo, é o que não tem sensatez, ele não ouve, ele acha que ele sabe tudo, e às vezes ele está sendo avisado, até que um dia a máscara cai. Até que uma hora a máscara cai. Porque não há nada debaixo do sol que não vai ser revelado. Isso é profundo. Isso é muito forte mesmo. É preciso a gente entender que nada fica oculto. Nada fica oculto. Tem Nada. Esse tempo é um tempo de limpeza, viu? É um tempo de limpeza espiritual, é um tempo de cura, de limpeza da nossa alma, sabe? Do nosso coração, da nossa alma, das nossas feridas. Porque, gente, a emoção, o sentimento, a não emoção é onde está ali as nossas decisões. Se nós estamos com o coração doente, com o nosso emocional doente, nós vamos tomar decisões em cima dessas feridas e com certeza nós vamos errar nessas decisões, porque estamos tomando decisões muitas vezes de acordo com a ferida que está lá dentro. Olha a importância de nós sermos curados no nosso emocional.
na mágoa, no ressentimento. Isso é muito. É o tempo que é dado. Ou você aproveita o tempo, ou você deixa passar e morrer por si só. É, Uau. olha, Verso 27, 25? que eu já li. 27, eu já li Ah, os outros. Deixa eu ver. quem faz uma cova nela, quem faz uma cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, rolará de volta sobre ele. Então, olha só para você ver. Quem faz uma cova nela por si só cairá. Você tem que tomar cuidado com o que você faz, porque pode ser sua própria armadilha mesmo. Se você rola uma pedra, ela pode voltar a você. Essa é a questão que está colocando aqui, a questão das palavras. Toma cuidado com as palavras que você está lançando. Se elas estão abrindo buracos, você pode cair nela. As palavras que vão, ela volta em cima de você. Então, por isso que a gente sempre fala, libere palavras de bênção para vir bênção sobre você. Amém. Uau. Exatamente isso. Eu lembrei daquela passagem lá do livro de Esther, quando Naamã, eu até esqueci o nome, Naamã, aquele homem mau, preparou uma armadilha, preparou uma forca para matar Mardoqueu, o tio de Esther, e quem foi enforcado lá foi ele. Isso mesmo. Isso Então, mesmo. assim, tudo que nós planejamos, tudo que nós falamos, volta para nós. Quem coloca uma armadilha para que o outro caia, pode ter certeza que você vai acabar caindo nessa armadilha. Isso. Quem rola uma pedra, eu empurrei uma pedra para cima de alguém, essa pedra volta para mim. Tem uma expressão em inglês aqui que fala: o que goes around comes around. O que vai em volta vem de volta. Entendeu? Uau. É forte isso, Isso né? é. Então, se nós pensarmos isso, queridos, não importa o que o outro está fazendo com você, você tem que ser essa pessoa justa. Não importa. Deixa o outro com Deus, deixa Deus tratar com ele. É você. É você. Não seja essa pessoa que vai armar armadilha. Armaram contra você? Do Senhor virá o seu livramento. Isso Rolar a mesmo. pedra com você? Que isso vai voltar para essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que empurrou a pedra. Entendeu? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que dele vai vir o livramento. Então é sobre isso. Nós temos que decidir ser essas pessoas sábias, ser pessoas segundo o coração de Deus, ser pessoas ensináveis, ser pessoas que têm bom senso, buscar de Deus sabedoria. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraça. Olha aí. Uau. Meu pai. É a questão dessa mesma. Que você sabe ter o discernimento com a tua língua, com a tua boca. Ela é para abençoar. Aí a gente tem que escolher. Você quer abençoar ou você quer amaldiçoar? Essa é a reflexão que nós temos que ter. Você usa para quê? Como diz, né? Não tem como dessa fonte jorrar água limpa e água suja. Entende? Então nós temos que ter esse discernimento mesmo. Não ser somente. Eu falo assim, às vezes nós queremos usar boas palavras para poder impressionar ou para poder, de fato, ganhar alguma coisa, mas tem que ter cuidado, porque a verdade ela sempre vai prevalecer. E a questão, né, que a língua mentirosa ela não permanecerá tranquilinha, porque com ela os frutos da ruína vai vir, vai chegar, vai colher. Olha a tradução aqui em aramaico. Malicious words. Palavras maliciosas trabalham para trazer problemas. Ou seja, essas palavras maliciosas, elas trabalham. Imagina uma palavra trabalhar.
Elas trabalham, o work trouble, ela trabalha para trazer problema. Então não é só palavra que você pensa assim, ah, não vale nada, não, gente. Palavra tem poder, palavra trabalha. Trabalho. Imagina, tudo que você fala vai trabalhar ao seu favor ou contra você. Palavra são Simplesmente. ações. Exatamente. Exatamente. A boca fala que o coração está cheio, não é Isso mesmo? mesmo. De Isso que mesmo. está cheio? De que eu estou enchendo meu coração? Eu sei que nós temos enchido o nosso coração com a palavra de Deus. E eu sei que todas as vezes agora, eu sei que nós vamos aqui, gente. Quando a gente for fazer uma fofoca, a gente vai pensar, meu Deus, Pensa. lembrei daquela Sim. palavra, não é? Nós vamos corrigindo o nosso comportamento. Nós vamos corrigindo o nosso comportamento. É Isso isso que ele mesmo. está dizendo. Agora, quem odeia, fere os outros com mentira. Mentira, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira, se você está mentindo, você está enganando, você está se fazendo o que? Filho do diabo. Então, uma palavra tão forte que Jesus diz lá nos evangelhos, quando os próprios fariseus começam a questionar ele, falam, nós somos filhos de Abraão, começam a se gabar dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós temos a lei, nós temos a Torá. Os fariseus começam a dizer isso. Jesus olha para eles e fala assim, vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. Gente, aquela palavra é muito forte. Você já imaginou Jesus olhando para os fariseus lá, para o povo dele de Israel, e fala, vocês são filhos do diabo. Sabe? Porque não há verdade em vocês. Ai, é forte essa palavra, Muito, viu? É muito muito, forte. muito. E nós temos que olhar e falar, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. E ele fala: se vocês fossem filhos de Abraão de verdade, vocês entenderiam o que eu estava falando, vocês ouviriam a minha voz, vocês obedeceriam. Porque não adianta eu bater no peito assim. Eu sou crente, eu vou na igreja no domingo e de segunda a sábado eu vivo igual o filho do diabo. Eu falo mal dos outros, eu faço fofoca, eu armo armadilha, eu bajulo, eu minto, eu engano. Aí no domingo eu quero ser filha de Deus. No domingo eu quero ir para a igreja. Olha só. E aí Deus olha e fala, tu não é minha filha, não. A semente que está em ti aí é muito maligna, você precisa trocar essa semente. Olha. Aquele que é de Deus, ele não vive pecando. Tem pessoas que usam a graça para eles pecarem, para viver uma vida de pecado. Eu vou te dizer, a graça é o poder de Deus para você não pecar. Isso A mesmo. graça é o poder para você não pecar. Pecar deveria ser algo que acontecesse na nossa vida de uma forma esporádica. Agora, uma pessoa que tem uma vida, um estilo de vida de pecado e bate no peito e diz que é filho de Deus. Eu tive acesso a um conhecimento, Glaucia, que fala assim: você não pode se considerar um pecador. Você comete pecado, mas se considerar pecador, não, porque é ação. Você se considera. Você está falando assim, não, eu vou pecar. É todo dia, é aquela ação. Pecador. Então você vive aquilo. Não. Você é redimido, você tem o poder hoje, o livre acesso de você colocar diante de Deus e pedir perdão pelas suas ações. Mas não se considere. Olha aqui que o verso 25 vai falar assim: você tem que, embora a sua conversa seja mansa, não acredite nela. Pois o seu coração está cheio de maldade. A gente tem que reconhecer que nós somos maus, que nós precisamos dele para quê? Para nós redimir, para nos dar força. A gente tem que reconhecer todos os dias que nós como os maus, nós precisamos do Senhor, porque ele veio para os que estão mal, não para os bons. Então, quando você coloca essa vulnerabilidade diante de Deus, de falar assim, Deus, olha, o meu coração é mau. A minha boca fala maldade. Mas é o Senhor, a sua graça que me encontrou, a sua misericórdia todos os dias se renova na minha vida. Então é sobre ela que eu venho aqui diante do Senhor, rasgar o meu coração e pedir perdão. Todos os dias você tem que ter esse conhecimento, reconhecer isso diante de Deus. Nós somos mal, mas peraí, é Deus que essa nossa carne aqui, que é pecaminosa, que já está
para a ruína. Nossa alma vai ficar para a eternidade. É sobre isso que nós temos que tratar todos os dias. Não é verdade? É verdade. As pessoas pecam, elas caem, elas têm um estilo de vida pecaminoso, um estilo de vida porque eles não sabem quem eles são. É uma falta de identidade. É uma falta de identidade. Por isso que quando nós descobrimos, espera aí, eu sou filha de fato. Eu sou filha, eu tenho semente de Jesus dentro de mim, eu tenho uma semente que ela é santa. Qual fruto que ela tem que dar? Fruto de acordo com a santidade dele. Fruto de acordo com a semelhança dele. Ontem eu disse, eu não sou imagem e semelhança de porco para viver na lama. Eu não sou imagem e semelhança de um tatu para viver com a cara debaixo do buraco. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Olha, Eu sou imagem e semelhança dele. Agora, quando eu creio, se eu creio, eu sou pecador, eu vou pecar mesmo. É isso que eu creio, eu não tenho identidade, eu não sei quem eu sou. isso mesmo. Você se E ainda justifica. Minha mãe fez isso, meu pai fez isso. Meu pai adulterou a vida toda. Agora eu também adultero porque eu tenho a semente dele. Querido, você veio para Jesus. Essa semente já mudou. Você tem uma nova semente. Você tem um espírito dele dentro de você que te ajuda na sua fraqueza. E se você cair, lá em João está escrito, se você pecar, você tem um advogado que intercede, que o sangue dele foi derramado para te perdoar. Filhinhos, ele chama de filhinho. Filhinho, se vocês pecarem, se vocês errarem, é se acontecer. Não é algo assim que vai acontecer todo dia. Eu tenho uma vida agora de estilo pecaminoso, eu vou à igreja, mas eu não mudei nada do meu estilo de vida, porque você não descobriu ainda quem você é em Deus. Você não descobriu o seu potencial, porque hoje você tem força, você não é mais escravo do pecado, você tem força para lutar contra o pecado, porque Cristo habita em você. Você pode hoje escolher falar a verdade. Quando você vivia no mundo, você era escravo. Você não tinha escolha, não. O diabo ele é cruel. Ele te obriga, ele te escraviza. Ele te escraviza. Quantas pessoas são escravizadas aí pelo diabo? Eu não queria fazer isso, mas acabei fazendo. Eu não queria usar drogas, mas eu uso. Você está escravo. Agora, a liberdade que Cristo nos dá é assim. Eu sei que eu posso fazer, mas eu escolho não fazer. Porque existe uma nova semente em mim. Eu sou uma nova criatura. Eu sei que eu posso usar droga, mas eu não uso. Eu sou livre. Essa é a verdadeira liberdade. Agora, quem as pessoas que estão no mundo são presas por Satanás, estão na prisão do pecado, nas correntes do pecado, elas não têm escolha. Elas são escravos, mas Jesus já te transportou deste lugar, já tirou você das trevas para a luz. Agora, pois, vivei como filhos da luz. Eu e você. Eu e você. Eu tenho uma nova identidade, você tem uma nova identidade. Você pode sim, e você pode, foi capacitado por Deus para vencer vício, vencer pornografia, vencer o adultério, vencer a prostituição, vencer a mentira, vencer a fofoca, vencer qualquer tipo de vício, a glutonaria. Sim, porque você tem o espírito dele dentro de você. muito. Uau, Dei, Isso que é legal, tão que bom profundo ter assim, você. é ficar mergulhado até naquele versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É você firmar nessa palavra, eu tenho isso comigo e eu coloco, é o acesso ao conhecimento que te liberta. E quem é a verdade? Se o pai da mentira é o diabo, quem é o dono da verdade? Quem é a verdade que te liberta? Então, se você chegar até Jesus, ele vai te libertar. Então, assim, você não vive mais escravo do medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, assim, Glaucia, olha só, a necessidade que tem hoje no mundo de da pessoa procurar psicólogo é uma profissão que está expandindo, que está faltando profissional nessa área para ajuda na saúde mental. E sabe por quê? Muitas das vezes, muitos profissionais falam assim, uai, tá faltando, mas eu não tô tendo paciente, não tô tendo procura dessas coisas. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não querem acessar a verdade de olhar sua ferida para curar. Prefere ficar no lado de vitimismo, ficar lambendo as feridas, do que se posicionar e olhar assim, eu preciso de mudança. Eu preciso que a verdade me encontre para mudar. E muitos hoje estão tendo essa questão assim de ficar paralisado no patamar de vítima para não se libertar das suas mãos dela, de não ter assim,
a questão para quebrar ciclos. Muita, como você falou, né? Meu pai fez isso, meu avô fez isso. Ei, você não é. Você nasceu para quebrar ciclos. Você é uma pessoa que tem o acesso à Exato. verdade para você quebrar ciclos. Então, acesse essa verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Eu tenho Amém. colocado isso, eu tenho falado isso com os meus filhos. Eu tenho falado isso para mim. Quando eu descobri a verdade de quem eu sou, eu descobri a minha identidade, levei ela para Cristo e falei: eu não sou mais escravo do medo. Hoje eu sou filha. Se eu não tive um pai que me criou, eu tive um pai que me cuidou, que me Amém. formou. Antes Amém. mesmo de eu estar lá no ventre da minha mãe, ele já preparou Amém. tudo para mim. Essa é a identidade que nós temos que Aleluia. ter sobre nossas vidas. É isso, minha Aleluia. amiga. E é muito bom. Amém. Se for, Obrigada. se for deixar aqui, a gente vai falar aqui o dia todo, A porque é gente fica o dia maravilhoso falar de todo aí Deus. que uma é o profundo puxando o profundo. Você vai falando, vem. Por isso que nós somos esse rio de água viva, né? Isso Porque mesmo. uma instiga a outra, o Espírito ali vai trazendo tanta coisa para nossa mente, a palavra, já aí a gente lembra daquele outro verso, aí posso aplicar aqui, se deixar a gente fica o dia todo Isso aqui. Olha, mas eu só mesmo. quero aqui, tem alguém que colocou uma pergunta. Como ajudar uma pessoa que aceitou Jesus, vive na igreja, mas não foi liberto das drogas ainda? Não tem forças, assim a pessoa fala. A pessoa vive dizendo que não tem força, né? Ela acredita que ela não tem força, né? Olha, a Ela não melhor tem. forma de você talvez ajudar. Oi? Ela mesma realmente não vai ter, porque ela ainda É, está presa a situações, traumas. Por quê? Porque ainda fica naquela. É como cão que volta ao vômito, fica remoendo aquilo. Enquanto ela é. não olhar, focar o alvo que é Cristo, ela vai ficar voltando ao vômito. Como ajudar Eu me lembrei desse verso. Ah, pode dizer. Como ajudar uma pessoa dessa? É falar assim, é em amor. É em amor. Levar o amor, porque é o amor que liberta. É o Exato. dom. Esse dom Amém. maravilhoso que cuida, que restaura. É nessas lacunas que ele se encontra ou ela se encontra voltando às práticas, né? Esse vício é preencher, preenche ele com amor, preenche levando palavra, preenche quando fala eu não vou conseguir. Não, muda a tua linguagem. Eu vou conseguir. É trabalhar Amém. mesmo, eu falo assim, né, numa linguagem terapêutica. É trabalhar PNL na É, vida dela. é. E outra que me veio aqui também o verso, né? Se no dia da sua fraqueza se mostrares fraco, pouca força tu terás. Isso. É isso, no dia da fraqueza, no dia do desejo aí de usar as drogas, eu me mostro fraco, eu olho e falo, eu sou um drogado mesmo, não tem jeito comigo, eu não tenho força, pouca força você terá. Isso. Você mesmo já se minou. E Isso. existe aí algo também que com certeza precisa ser trabalhado nessa pessoa, porque o que, que essa pessoa está anestesiando? Que dor que ele está anestesiando? Porque as drogas, ela é uma anestesia para a dor da alma. Isso. Então, todo tipo de vício, né, seja pornografia, droga, bebida, ela é uma anestesia para a dor da alma. Shopping, pessoas que compram mais, que são viciadas em shopping, tudo isso vem anestesiar uma dor, vem aí preencher um espaço, algo vazio que você não está dando conta. Então, deixa eu usar aqui um artifício, como fala, artifício e como falo quando é algo que não é verdadeiro? Quando. Ai, gente, me fugiu a palavra. Usar algo que não é verdadeiro, um artifício mesmo para poder cobrir aquela dor, algo superficial, entendeu? Artificial. Eu vou usar um artifício, algo artificial para cobrir essa dor profunda. Então, na verdade, a pessoa está escondendo algo. Ela precisa se anestesiar, ela precisa dessa dopamina, é preciso de algo para ela continuar. Isso. Mas não é que ela é fraca. Muitas vezes você tem que ir para diante de Deus e falar: Senhor, eu amo esse pecado que eu faço, viu? Ixi, como eu gosto de fofoca. Ou como eu gosto de pornografia. Como eu gosto de acionar. Deus me liberta. Ser sincero com Deus. Eu quero ser liberto. Eu quero. Precisa aí, pode ter problemas espirituais envolvidos, de uma libertação mesmo. Problemas na alma, com certeza absoluta. Então, assim, é isso, querida. Mas, quando você tiver oportunidade, sempre encoraja essa pessoa e fala: você Isso. não é isso. Isso mesmo. Você não é isso, você é mais.
você pode, você consegue, porque talvez a pessoa já está tão detonada por dentro e não acredita nem nele mesmo. Eu Não falo acredita que nele mesmo. a força do hábito, né? Aquela questão, né? De tanto você fazer, fazer se torna um hábito. E aquele hábito traz dentro de você, vai implantando na sua identidade, vai implantando aquilo em você e você não consegue se ver mais daquela outra forma. Você não consegue se ver sem estando ali, entrando ali nos seus vícios. Porque você Sim. está tão habituado a fazer aquilo que é normal. Você tem que ter o quê? Esse conhecimento de saber, opa, romper os maus hábitos. Quando você começa a romper os maus hábitos, novas coisas você vão vivendo, você vai tendo acesso. Então, romper esses maus hábitos te dá acesso a você viver coisas novas, que você vai ter boas lições também. Por mais que seja novo, a gente tem medo de viver o novo. Nós temos medo de romper algumas coisas que vai te levar a um crescimento maior. Por quê? Porque não faz parte daquele hábito que você está tendo. Então, assim, é dolorido e a nossa mente, ela não gosta, o nosso cérebro, ele não gosta de sentir dor. Então, ele gosta de que ele é prazeroso, ele gosta de viver na zona de conforto. Então, você ficar preso a um vício, você tá ali na sua zona de conforto, com a sua dopamina, o seu hormônio do prazer, é muito bom. Mas eu vou falar uma coisa, nada vai acontecer ali, só vai ter destroços de ruínas. Sim. E é isso. Eu vou, eu vou terminar só dando esse exemplo agora, meu mesmo. Eu fui uma adolescente muito rebelde, muito, nossa, meu Deus. Vindo de um lar muito disfuncional. E assim, quando eu fui para Jesus, eu dei muito trabalho. Mas aí as pessoas diziam isso, que aquela menina não tem jeito, aquela menina não tem jeito. Ouvi muitas palavras negativas. E cada vez eu me afundava mais, porque eu acreditava, não tem jeito mesmo comigo. Não tem jeito. Sabe quando virou a chave? Um dia eu fui visitar uma igreja, pastor Ailton. Ele conhecia um pouco de mim, da minha história, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? E uma mulher, ela tinha sido minha discipuladora na outra igreja, ela tinha mudado para essa igreja e me levou lá. Desde o primeiro dia que eu coloquei os pés naquela igreja, o pastor Ailton veio orar por mim e olhou para mim e falou assim: Você é uma bênção, você é Uau. uma bênção. Ele começou a falar, eu fico até emocionada até hoje. Odeio, eu fui embora. Aquela palavra teve um impacto tão grande na minha vida que eu fiquei assim, gente, parecia que eu estava pisando nas nuvens dele. Eu Olha, nunca tinha ouvido ninguém falar que eu era uma bênção. olha só para você ver. Até fiquei emocionada. Foi tão forte aquela palavra, sabe? Olha para você. E Isso, eu falo assim para os pais, quando eles têm filhos com problema, filhos rebeldes, sabe? Gente, não libere essa palavra, não libere. Libere o que você quer ver. E aquele homem, onde ele me via. Aí eu comecei a frequentar essa igreja, porque pela primeira vez alguém estava olhando e dizendo: Eu acredito em você. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Aí colocou em mim tipo uma responsabilidade. Eu falei: agora eu tenho que ser. Alguém acreditou e eu não posso decepcionar essa pessoa. Alguém está dizendo: você é uma bênção. E ele, olha, até o dia que eu vi do Brasil para cá, ele foi meu pastor. Quando eu estava para vir para os Estados Unidos, gente, teve uma festa na minha casa tão grande. Ele foi lá como igreja, ele levou o violão, ele levou os irmãos. E todo mundo. E ele falou assim: Nós vamos enviar você. Você está sendo enviada. Uau. Foi tão forte, porque tipo, ele estava assim, ele viu algo em mim que nem eu enxergava mais. Olha para você Que ver. nem enxergava. E aquilo virou uma chave dentro de mim. Odeio. A minha vida espiritual mudou. A minha vida mudou. A minha vida mudou. E dali para cá, gente, eu sempre lembro dessa palavra dele. Desde que eu pisei nos Estados Unidos. Uau. Eu não vim, eu não vim debaixo de fuga. Eu vim debaixo de uma palavra eclesiástica. Nós estamos te enviando e você vai ser uma bênção lá, como você é aqui. E assim, alguém acreditou. Alguém acreditou
alguém plantou uma semente no meu coração que eu carrego até hoje. Uau. Então, assim, mais uma vez, quando eu falo das palavras, a gente estudou aqui sobre as palavras, sabe? É muito forte, gente. Palavra, ela cria vida, ou ela Olha, traz vida, ou ela mata uma isso pessoa. mesmo. Ela A mata. importância de você abençoar uma pessoa, de você ser. Eu falo assim, Deus, que eu seja resposta de oração para muitas pessoas, assim como muitas pessoas foram para mim. Que nós temos que ter esse entendimento de usar a palavra de Deus para nos transformar e para a gente, através da gente, transformar a vida de outras pessoas. Outras. Muitas pessoas estão ouvindo tanta coisa ruim. Olha para você ver a chave que foi liberada, a palavra de bênção que foi liberada sobre a sua vida. A partir de uma palavra que impactou, sabe, de bênção a sua vida. Mudou a trajetória, quebrou ciclos. Então, que a nossa Mudou a língua, que a nossa trajetória. palavra sejam para curar, para libertar, para aperfeiçoar Amém. aquilo que Deus tem para você, para nós. Amém. Nós precisamos ter esse discernimento. E é tão profundo. Ó, depois a gente vai fazer uma live para falar sobre os nossos testemunhos, porque vai ser muito forte. Vai E ser creio forte. que muitas pessoas vão ser impactadas com isso, porque é necessário a gente falar aquilo que cura. Porque palavras de maldição tem muitos aí, sabe? Nós temos que ser essas palavras de bênção. Então tenham cuidado com o que você pronuncia, com o que você fala, a verdade que você leva. Muito cuidado. Ela vai gerar vida ou vai gerar morte. A gente tem sempre a questão de falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu me alimento dessa palavra, porque é ela que me dá, é a luz para o meu caminho. Ela é o sal que vai ali temperar o que eu preciso, o meu temperamento e tudo mais. É sobre essa palavra que nós temos que andar, e não sobre a palavra de pessoas. Sabe? Eu sei que tem pessoas abençoadas que geram palavras de bênção sobre nossas vidas. Nós temos que se apegar a isso, sabe? Amém. Você não é as negatividades, os traumas, as maldições que a sua família carrega, não. Você tem o poder, através dessa palavra, de mudar todo o destino da sua vida a partir de hoje. Basta você querer. Basta você se posicionar em cima dessa palavra. Amém. E é muito isso, minha amiga. Muito obrigada, viu? Beijo. Eu fico aqui Obrigada muito feliz. você. Foi Depois muito a gente bom marca estar algo junto. Deus aí abençoe. e a gente vai conversando mais, viu, gente? Deus Amém. abençoe vocês, viu? Tchau, gente. Deus abençoe vocês.